Pois é, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Muito boa tarde para você, minha amiga dona de casa, companheira de todos os dias aqui pela TV Horizonte, né? Participe conosco pelo WhatsApp. Você pode mandar o seu recado pelo WhatsApp 996802910. Estamos ao vivo pelo canal 30 e no YouTube da TV Horizonte Oficial. Hoje estamos aqui com o ex-deputado Roberto Carvalho, foi presidente do PT, vice-prefeito de Belo Horizonte. Roberto não é nascido em Belo Horizonte, não, é nascido lá em Iubá. Mas veio para cá muito jovem, né? E aprendeu a gostar dessa cidade de Belo Horizonte. E como vereador e depois deputado em Belo Horizonte, ele fez muito pela cidade. E trabalhou num projeto que é fantástico, que é a criação da nossa Agência Metropolitana de Desenvolvimento, com a Câmara né, da região metropolitana, com o Fundo Metropolitano de Desenvolvimento, que foi criado, mas que começou só a funcionar um dia, mas não funcionou mais, né, Roberto? Boa tarde, prazer em recebê-lo aqui. Alegria minha de estar com você, Acir. Acir, nós fizemos a lei, fruto de muitos seminários, visitamos todas as câmaras de vereadores, ouvimos os prefeitos, porque os problemas da região metropolitana são comuns. É verdade. Né? Problema de transporte, problema de habitação, de saneamento, né? O problema ambiental das reservas hídricas. E se eles são comuns, as soluções também são comuns. É verdade. Então, a lei, nós debatemos a lei de 2003 a 2006. Fizemos seminários e a lei que foi aprovada, sancionada pelo governador, à época Aécio Neves, foi considerada o melhor arranjo institucional do mundo, com inclusive citação na Sorbonne, porque pela primeira vez a sociedade civil participava com voz, com direito à voz no Conselho Deliberativo, que foi muito bem pensado. Nós ouvimos muito, na época, o ex-governador Antônio Anastasia, que ajudou muito. Então o Conselho era de 23 membros, mas só votava com 3/4, ou seja, para ser consenso. Criamos a Agência de Desenvolvimento, o Fundo, a Assembleia Metropolitana, que para reunir, e ela chegou a reunir durante 3 anos, enquanto a Anastasia foi governador, ela funcionou. A agência funcionou, né? A questão urbana metropolitana, na realidade, a nossa agência foi inspirada no Plambel, que foi criado na época da ditadura. Foi verdade. Né? Mas em 73, que foi a primeira lei nacional que tratava das regiões metropolitanas, quando o Brasil começava... Né? Eu sempre conto essa história porque o Nilton Cardoso era prefeito de Contagem e ele que levantou a lebre da região metropolitana e criou a Grambel. Quando ele criou a Grambel, assustou o governo militar da época. Né? Aí criaram todas essas leis, inclusive ele fechou o Itaú, porque era uma lei municipal que podia fechar a empresa que poluía, né? Exatamente. Não, e foi ele que extinguiu o Plambel. Agora você presta bem atenção. Um órgão que era para pensar. Ele que pensou a região metropolitana e foi o coveiro do Plambel. Do Plambel, exatamente. Mas, lamentavelmente, depois que saiu o governador Anastasia, né, e sucedido pelo nosso querido deputado Alberto Pinto Coelho, né, o governador Pimentel, meu amigo, do meu partido, nós não tivemos mais uma reunião da Assembleia Metropolitana e, consequentemente, os órgãos foram absolutamente esvaziados. E o governo Zema aí nem se fala. Pois é, uma coisa interessante, Roberto, que eu sempre falo aqui, que são comuns os nossos problemas, né? Eu um dia sugeri, olha, por que a Copasa, que é uma empresa de saneamento, principalmente na região metropolitana, ela não é empresa de fazer os aterros sanitários. Porque você pode ter um aterro sanitário sul que vai atender o sul de Belo Horizonte, vai atender Nova Lima, vai atender Raposos, vai atender Rio Acima. Você atende o sul de Belo Horizonte. Um outro que vai atender Contagem, Betim e etc. E tal. Podia ser, você pagaria na conta de água mais uma taxinha, a taxinha de destinação do lixo para a Copasa, e resolveria um problema, que era um problema metropolitano. Perfeito. Não é mesmo? Perfeito. Hoje, daqui uns dias, hoje o nosso lixo é colocado, o lixo de Belo Horizonte hoje é colocado em Sabará. Exatamente. Não é não? Não, assim, E daqui uns dias não vai ter lugar mais para colocar. E tem que pagar caro para colocar lá.
Não, a ideia da Assembleia Metropolitana, de todo esse arranjo, né, é exatamente essa. Como é que você pensa o desenvolvimento? Na região metropolitana de Belo Horizonte, nós temos 35% do PIB mineiro. Né? É verdade. Então, nós temos mais de 30% da população de toda Minas Gerais. E como é que você não pensa o desenvolvimento integrado entre os municípios? Uhum. A questão da habitação... É até, né? eu chamo isso, Roberto, de até uma burrice, né? Porque eu acho que o prefeito de Belo Horizonte tinha que ser o líder disso, não é verdade? Correto. O líder da região metropolitana, reuniu os prefeitos, etc e tal, e junto com a agência metropolitana, que já está criada para fazer tudo isso, fazer os grandes projetos, né? Nós temos aí problema com Nova Lima, né? Agora os dois prefeitos se reuniram, sentaram e tal, e está saindo alguma solução. Mas isso é a coisa que a agência tinha que fazer. Perfeito, não é verdade? Perfeito. Né? A agência foi criada exatamente para isso e para pensar antes. Eu lembro que quando a agência estava funcionando, ela fez, né, uma legislação para preservação de todos os mananciais hídricos da região metropolitana, que isso é essencial. Né? Você imagina uma cidade como Belo Horizonte se não cuidar das nascentes que não estão em Belo Horizonte. É verdade. Né? A nossa água vem de fora. Vem de fora. Eu lembro que o prefeito... Vem da serra lá de Ouro Preto, né? Exatamente. O prefeito de Rio Manso, quando discutíamos, né, a Assembleia Metropolitana, e aí algumas pessoas falaram, não, nós temos que restringir, que você tem o colar metropolitano e a região metropolitana, que é dos municípios que são contíguos hoje, contíguos, né? Então, assim, o prefeito falou, não, a água de Belo Horizonte vem daqui. Então, vocês não podem excluir. É verdade, é isso aí. Pois é. Mas eu vou falar com o André Santos. O André está lá na redação falando conosco. André, quais são as novidades de hoje, André? Boa tarde. Boa tarde, Assi. Boa tarde a quem nos assiste pela tela da TV Horizonte. No Ei Gente, está acontecendo, nesse momento, na cidade administrativa, a primeira reunião que reativa o Conselho de Defesa Social. Esse conselho estava desativado desde 2015 e tem como objetivo discutir políticas públicas e ações imediatas de combate ao crime organizado e também de segurança nos estádios, para poder ficar de olho em relação a todas aquelas brigas de torcida organizadas que infelizmente a gente vê a cada clássico em Belo Horizonte acontecendo para todos os cantos. E eu já tenho uma notícia em primeira mão, apurado com fontes do governo do estado de Minas Gerais, que uma das ações que vai ser declarada, vai ser anunciada ao fim dessa reunião, vai ser justamente a abertura de um protocolo de segurança nos estádios para poder garantir o fim de cenas lamentáveis, como a gente viu, né, assim, no final do ano passado, na final da Copa do Brasil, entre Atlético e Flamengo, na Arena MRV, cenas lamentáveis, inclusive, que de um fotógrafo que acabou sendo atingido por uma bomba depois do fim do jogo, da comemoração do título do Flamengo. Torcedores, pseudos torcedores, da verdade, do Atlético, acabaram jogando bomba, quebrando, depredando o estádio, e isso vai ser discutido porque o que acontece hoje? De acordo com o protocolo da CBF e das federações, quem cuida da segurança interna dos estádios são os clubes, são os promotores dos eventos. Em alguns estados essa situação é diferente. Por exemplo, no Rio de Janeiro, existe até um batalhão especial de policiamento dos estádios, e esse batalhão especial é que cuida desse policiamento, mas porque isso é pactuado junto às federações, porque isso é determinado, essa segurança privada, pelo Estatuto do Torcedor. E o que tudo indica é que Minas Gerais deve caminhar também para esse sentido, para que se crie um protocolo de segurança especializado com a atuação de expertise da Polícia Militar e da Polícia Civil, justamente para garantir a segurança também no interior dos estádios, porque na parte externa a solução é da segurança pública, e também garantir um maior monitoramento para tirar de vez esse pessoal que só faz baderna, né? E que eu particularmente não considero torcedor, não, considero vândalo e bandido. E lugar de vândalo e bandido não é no estádio de futebol, é na cana, né? É verdade. Eu sei que o nosso Ronaldinho, quando comprou o Cruzeiro, né? Ele tinha lá uma coisa que ele não concordava, que era dar 400 ingressos todo o jogo para a Máfia Azul. Você dá 400 ingressos da sede, dá uma opção de coisa, né?
e aí depois o pessoal ainda vai para o estádio para fazer a arruaça. Infelizmente, é assim que acontece, né? Vamos ver se se resolve, né, irmão? Pelo menos é o que a gente espera, né, assim? É isso aí. Roberto, mais um conselho que estava parado, né, Roberto? Que vai 2015 vai funcionar, né? Então tá igual a Agência Metropolitana de Desenvolvimento que não está funcionando, né? Não, e assim, a questão de segurança é metropolitana, nós estamos vendo aí. Né? Todos os problemas, ou você discute, eu lembro que na época nós tínhamos bairros que de um lado era Belo Horizonte, do outro era Contagem. Então o sujeito não era atendido no posto, nem de Belo Horizonte, nem de Contagem, ficava uma briga. Não tem sentido não isso, tem né? sentido. Roberto, e você tem esperança que essa agência volte a funcionar? Assim, eu espero. A legislação está aí, não é falta de legislação. Eu lembro que nessa eleição eu mandei para os prefeitos, você tem toda a razão, o prefeito de Belo Horizonte, ele tem a obrigação de liderar. Liderar esse movimento, né? Eu lembro que um prefeito de Santa Luzia, na época, chegou perto de mim e falou, Roberto, nós temos a cidade de Belo Horizonte e as demais cidades do estado. Então o papel de Belo Horizonte, né, um prefeito tem que ter a consciência né, de que ele precisa. Por exemplo, Nova York, a cidade de Nova York paga aos produtores de água, aqueles que têm minas d'água que servem a Nova York, ela paga aos produtores. Quer dizer, é uma consciência de que se não estiver cuidando das nascentes, você não vai ter. Então, essa questão metropolitana, transporte, saúde, todos os problemas, ou a gente trata em termos metropolitanos, ou nós vamos agravar os problemas. Agora, a última pergunta para você. Você se aposentou da política ou vai voltar para a política? Está precisando de você aí. Não, irmão, a gente não aposenta. Né? A política... O político não aposenta, né? Não aposenta, né? Não, a gente não aposenta a vida, né? É verdade. Não, a gente está aí... Aliás, o Roberto tem uma outra vantagem muito grande. Ele é um poeta, ele escreve poemas sempre, né? Maravilhosamente bem, né? Mas eu quero antes de você ir embora, Roberto, mandar um abraço para a Marielle. A Marielle está fazendo 20 anos hoje, a nossa estagiária, que está aqui conosco, né? Completando 20 anos. Quero mandar um abraço para ela, desejar paz, alegria, saúde. Olha aqui. Eu daria tudo para poder voltar aos meus 20 anos. Voltar aos 20 anos, é isso aí. Então você tem uma vida pela frente, muita coisa boa, né? Estude bastante, leia bastante, se informe muito que você vai ser uma grande jornalista, né? Está aí se formando para ser jornalista e vai ser uma grande jornalista, se Deus quiser. Né, Marielle? Saúde para você. Pois é, eu vou fazer um intervalo aqui, Roberto, e daqui a pouco a gente volta. Até já. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, e eu mantive o Roberto aqui dentro do estúdio por alguns minutos, né? Primeiro para agradecer pela presença dele aqui, porque eu estava saudoso das entrevistas com o Roberto Carvalho, né? Eu sempre o entrevistei desde quando era líder sindical em Belo Horizonte. Exatamente. É isso aí. Alegria minha. E sempre foi. Eu lembro que o Zelino Souza Bar fala assim, o Roberto não precisa ser entrevistado, não. Por quê? Porque você vê o Dia da Tarde, ele tem 4 ou 5 notícias do Dia da Tarde naquela época. É isso aí, Roberto, eu quero te agradecer. E vamos lutar para que a região metropolitana de Belo Horizonte, né, que essa agência metropolitana possa funcionar. Perfeito, assim. tá? Vamos sim. Pois é. Mas um abraço para você, muito obrigado. Espera um pouquinho aí. Nós agora, fios elétricos caídos nas ruas de Belo Horizonte representam grave risco para a população. Vamos agora ao nosso Conta Pra Gente. A denúncia de hoje é sobre uma cena que se repete em Belo Horizonte. Postes carregados de fios fora do lugar, impactando a estética da cidade. Aliás, um dos nossos telespectadores está incomodado com essa situação e enviou um vídeo para a gente. Vamos assistir? Vamos lá. Boa tarde, Assir, então. Assir, vou falar com você um problema que está muito sério aqui. Essas operadoras de telefones cortam os cabos e deixam pendurados assim. Esse aqui é no metrô da Gameleira, estou aqui na rua Craveiro Lopes. Olha só a situação disso aqui, assim. De todo lugar que você vai, você vê muita situação dessa aqui. A gente passa em baralho aqui, assim. Tá vendo? Quase todo lugar que você vai tem uns cabos desses pendurados assim. Isso é um perigo. Porque tem vezes que passa uma molecada aqui, espalha assim, ó.
a gente atrapalha tudo. A gente tropeça nele, gente idosa e tudo. Você podia dar uma olhada com nós assim, se é a Anatel, se é a CEMIG, se é a prefeitura. Olha esse aqui que vai estar caído no meio da rua assim. Isso aqui já tem muito tempo que eu passo aqui, tá dessa situação, viu? Ó. Aqui tem mais um aqui, ó, pendurado, ó. Mais um pendurado aqui, ó. E andando por esse aqui, ó, espalhado no meio da rua, assim. Entendeu? Olha pra você ver. Aí, assim, passei aqui, o carro tava passando aqui, ó, no meio da rua. Você viu que eu tinha que passar, a viatura passou em cima, ó. E não é porque tem obra em reforma, não. Tem muito tempo que está assim. Eu pego o metrô aqui na Gameleira todo dia. E agora, assistindo o seu programa, eu vi que você está dando uma força para nós aí. Obrigado, Assi. Com Deus. Paulo, muito obrigado, Paulo. Aqui, olha, vocês podem fazer uma gravação assim, ó, com um telefone desse tipo assim, porque fica mais fácil, a imagem fica até melhor, né? Fica mais ampla, então não tem problema. Obrigado, Paulo, pelo seu vídeo. Assim, você chama e a gente atende aqui. A nossa repórter, a Erlane Grace, foi até as ruas conferir a denúncia. Erlane. Conta pra gente. Olá, Cir. Olá, você que nos acompanha no Ei, gente. Você já reparou nos fios soltos, nos postes aí na sua rua? Eles parecem inofensivos, mas são um perigo real que coloca em risco a vida de pedestres, de motoristas e até de crianças. Em diversos bairros, identificamos fios abandonados, emaranhados, embolados, no chão, no meio das calçadas e perto de casas e de comércios. O Conta Pra Gente foi em busca de respostas. E com toda essa mistura de fios, fica difícil identificar quem é o responsável. E aí, Assir, de quem é a culpa? Conta pra gente. É realmente um absurdo, né? Isso ficou pior. Antes nós só tínhamos uma companhia telefônica que era a Telemig. Então tudo era a Telemig que resolvia e tal. Aí ficou. Depois hoje nós temos não sei quantas operadoras de telefone operando o mesmo poste. Aliás, quem ganha com isso é a CEMIG, né? Porque você sabia que o poste da CEMIG é alugado? Que cada operadora paga o aluguel do poste que ela usa? Né? A CEMIG tem uma firma chamada Infovias, ela ganha de tudo quanto é jeito. Eu lembro que o Carlos Eloy Carvalho Guimarães era presidente da CEMIG, falou assim, ó, a CEMIG tem um computador lá que o dinheiro só fica entrando assim, ó, porque todo mundo paga esse serviço da CEMIG. Mas estou recebendo aqui o vereador Braulio Lara, né? Ele é autor de uma lei que trata desse tema. Como é que a lei já está vigindo, já foi votada, já está tudo ok? Como é que é? Então, boa tarde. Boa tarde, um boa tarde a todos os telespectadores. Na verdade, já virou lei. É um projeto que... Foi o primeiro projeto que eu apresentei quando virei vereador. Em 2021 foi a primeira proposição de lei que eu coloquei, justamente porque, antes de chegar à Câmara, eu fui presidente de associação de moradores no meu bairro, o bairro Buritis, e tinham vários cabos desses lá, desorganizados, soltos pelo chão. Alguns deles, eu falo que assim, cabos que ficam enrolados em placas de trânsito, em árvores, mas principalmente trazendo insegurança para o pedestre. A pessoa vai trafegar pela rua e de repente pode tomar um trupicão, pode se acidentar porque está um bendito fio lá solto e que ninguém resolve. E aí, no tentar resolver o problema, comecei a me deparar com esse ping-pong sem fim. Você liga para a prefeitura fala que não é dela, ele manda te ligar para a CEMIG, você liga para a CEMIG também fala que é para ligar para as operadoras de telefonia. E a verdade é o seguinte, um cidadão comum vai olhar para um fio preto, solto, rebentado. Quem é o dono do fio? Não tem dono, não aparece o dono. E aí a proposição de lei que a gente começou a tramitar em 2021 trazia exatamente a seguinte figura. O cidadão reclama para a prefeitura e a prefeitura notifica todas as empresas que trabalham com telecomunicações para ir lá ver quem que é o fio, quem que é o dono do fio e se tomar alguma providência. Mas aí, assim, foi uma longa jornada e, infelizmente, essa história ainda não chegou ao fim. E o pior é o seguinte, que as próprias operadoras,
primeiro nós temos um problema do roubo também, né? Também. Que é um grande problema, um grande desafio, né? O roubo de fios, né? Que os caras que vão aí, estão procurando fio aí para queimar, para virar metal, para poder comprar droga, infelizmente, né? Aliás, uma coisa interessante, se nós tivéssemos uma legislação, porque aqui tudo assim, não, você tem que estar em flagrante delito, né? Nós já pegamos algumas pessoas, a polícia já pegou algumas pessoas roubando, flagrante delito, né? Mas só que você conhece a tal de audiência de custódia. O juiz acha que não tem problema, que aquele rapaz não vai ter nenhum problema com a sociedade, então solta. Ele vai fazer a mesma coisa, né? E as operadoras deixam aí num rolo de fio de 20, 30 metros de fio enrolado no poste ainda, né? Quer dizer, um convite a roubar. Então, assim, esse problema do furto de cabos e fios, ele é um problema. Muita gente ali na região da Lagoinha, do Barro Preto, diversos pontos da cidade reportam esse problema e ele é um dos aspectos que envolve o todo. Esse projeto dos fios e cabos partidos estava justamente trazendo a prefeitura para ser o ponto focal do cidadão. O cidadão está com problema de trafegar pela calçada, tem um fio rebentado lá, ele vai ligar para quem? Tem que ligar para a prefeitura e a prefeitura receber esse chamado e começar a tomar as providências. Mas a Prefeitura de Belo Horizonte, mesmo a Câmara tendo aprovado com unanimidade o projeto, ela vetou o projeto, nós derrubamos o veto. A lei foi entrar em vigor, eles entraram no Tribunal de Justiça de Minas Gerais com uma ADIM para derrubar a lei, conseguiram uma liminar suspendendo a lei, ficou praticamente um ano nessa confusão toda. A Prefeitura perdeu a ação no tribunal e recorreu ao STF, e no STF eles conseguiram declarar inconstitucionalidade nos artigos da lei. Esses que foram declarados inconstitucionais, que é uma interpretação, mas o fato é que a gente já fez uma retificação e já entramos novamente com a legislação. Por quê? Tudo isso está dentro do Código de Posturas da cidade. E cabeamento aéreo é postura municipal. É verdade. Hoje, Belo Horizonte, porque às vezes muitas pessoas até perguntam, por que não enterram todos os fios? Porque não tem como enterrar os fios da cidade inteira de uma vez. Poderia até se fazer um grande trabalho de escalonamento, mas não é o caso. A gente precisa de fazer com que as regras do cabeamento aéreo funcionem. Não sei se você sabia, Assir, mas na nossa legislação já prevê que todo fio tem que estar identificado no poste. E a gente sabe que tem vários que não estão. Agora, a grande questão é, se o fio ele não está identificado, mas ele está esticadinho no poste, está tudo certo. Mas na hora que ele cai, é a hora que a gente sabe que vira o problema. E ele, rompido, não passa nenhum sinal de telecomunicações. Então, não tem que se falar de comunicação, tem que se falar de lixo aéreo na cidade. E é por isso que ninguém que hoje tem o telefone, quer ter telefone fixo, né? Hoje os fios que estão aí pela cidade inteira são os fios de televisão a cabo, né? E são 2 ou 3 operadores. O senhor comentou, inclusive, da Telemig, né? Que aí vem a Telemar, vem a Oi. E a Oi é uma empresa também que essa parte da operação dela, ela quebrou e ela é uma das principais geradoras. Está tudo abandonado. É isso aí. Infelizmente, isso tudo está acontecendo. Na linha, por exemplo, da receptação dos ferros velhos, eu apresentei também projeto de lei, foi aprovado em parte, para justamente a gente dificultar a receptação desse material de telecomunicações, porque até então eles não precisavam de ser identificados. E a gente quer avançar para que não haja em Belo Horizonte os ferros velhos funcionando de madrugada para receptar esse tipo de situação. E outra coisa, né? Você quando vê um sujeito queimando fio na rua, você está sabendo que aquele cara roubou o fio, né? Exatamente. Não tem Mas o André Santos está lá na nossa redação falando conosco. André. Assim, é uma notícia que era esperada há muito tempo por todos os católicos e foi muito comemorada neste fim de semana, foi a alta, né, hospitalar do Papa Francisco, que ficou internado por quase 40 dias para tratar de uma pneumonia bilateral. Graças a Deus já foi curado e agora vai começar um processo de recuperação que deve durar pelo menos 2 meses. O Papa Francisco fez uma aparição pública ontem, logo após receber a alta, ainda numa cadeira de rodas, acenou para os fiéis que estavam em romaria, em frente ao Hospital Gemelli em Roma, né, para poder acompanhar todo esse período de internação, que foi, aliás, o mais longo que o Papa foi submetido desde o início do seu pontificado, em 2013, e agora ele está já na residência oficial de Santa Maria, onde ele vai seguir um cronograma de reabilitação. Para você ter uma ideia, o segundo andar da residência foi todo adaptado, quartos
adaptados para ele, com banheiros. Ali vão ser feitos escritórios para que possa trabalhar normalmente, mas também fazer todo o trabalho de fisioterapia e de recuperação que é necessário para que ele possa ter pleno restabelecimento de saúde. Uma cama de madeira foi retirada e no local foi colocada uma cama mais parecida com um leito hospitalar para garantir mais conforto ao Papa, que infelizmente ainda durante esse processo vai ter que utilizar cânulas nasais para receber um pouco de oxigênio para poder se restabelecer. É bom a gente lembrar, o Papa tem 88 anos, ele já tem um histórico pulmonar bem complicado, ainda na juventude teve que tirar parte do pulmão, mas graças a Deus já está recuperado, mostrou bom humor, inclusive celebrou uma senhora que participa sempre de reuniões com ele às quartas-feiras, que estava com um buquê de rosas amarelas e acabou celebrando, falando que ela é uma pessoa de boa fé e é o que a gente espera desse homem santo poder continuar seguindo a nossa igreja e comandando a igreja e os cristãos por todo o mundo, né? É isso aí. O nosso Papa é argentino, ele é acostumado com o frio da Argentina também, né? E é claro que o frio da Itália prejudicou ele um pouquinho, né? Nesse momento muito difícil, né? As pessoas, o frio ajuda um problema de broncos, essas coisas todas. Mas eu fiquei pensando assim, gente, se o Papa viesse para o Brasil, com esse calorão do Brasil aqui, ele ia melhorar muito mais rápido, né? Porque não ia ter aquele frio intenso da Itália, que ainda está vivendo um pouquinho de frio. É isso aí. Eu quero agradecer ao Braulio Lara, que esteve conosco aqui. Braulio, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço e o que precisar pode Venha ser sempre aqui para a gente falar sobre as coisas da cidade, viu? Temos várias coisas para falar. Muito obrigado, viu? Obrigado, um abraço até para você, mais. tudo de bom. Até mais. Paz, alegria. Pois é, daqui a pouco a gente volta. Desculpa ter estourado aí. Pois é, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina. Auricedina é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Auricedina você encontra em todas as farmácias e drogarias da cidade, tá legal? A Auricedina está há mais de 80 anos no mercado, do Brasil inteiro, né? E você encontra a Auricedina no Brasil inteiro, tá legal? Beleza. Pois é, hoje é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Vamos falar sobre isso aqui no Ei, Você Sabia? Com a nossa colunista Suelen Orgando. É com você, Suelen. Ei, você sabia? Hoje é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose e a data foi criada pela OMS para conscientizar sobre a importância da prevenção e do tratamento dessa doença. Aqui no Brasil, grandes nomes como Castro Alves e o Noel Rosa tiveram a vida marcada por essa enfermidade. A informação salva vidas, não é mesmo, Acir? É verdade, não só o Noel Rosa, né, como o Castro Alves, mas também o Irineu Marinho, né, que foi o homem que fundou o Globo, né? O Globo as organizações Globo estão comemorando 100 anos, né? O Globo foi fundado em 1925 e ele teve um problema de tuberculose, ele tinha o jornal à noite. E ele foi para a Europa se curar da tuberculose e perdeu o comando do jornal à noite e criou o Globo. Em 1925, mas logo morreu muito cedo, né? O jornalista Irineu Marinho também com o problema da tuberculose, né? Mas o André Santos, André, tem mais notícias aí, mais informações aí da redação, André? Se outra também que morreu com tuberculose, o pessoal mais cinéfilo vai lembrar, Vivian Leigh, que interpretou a Scarlett O'Hara no E o Vento Levou, ganhou inclusive o Oscar de melhor atriz por esse filme e depois ganhou um outro Oscar de melhor atriz por um bonde chamado Desejo, lá com Marlon Brando, já na década de 60, foi outra que foi vítima de tuberculose. Acabou morrendo bem jovem, a esposa do Laurence Olivier também, que é um outro grande ator da história do cinema mundial. E falando em tuberculose, somente este ano Belo Horizonte já confirmou 121 casos de tuberculose
aqui neste ano de 2025. É uma média de 2 diagnósticos por dia na capital. Esse alto número de casos da doença, que tem como principais sintomas a tosse persistente, febre, suor, cansaço e perda de peso, é alvo de uma campanha realizada pela Secretaria Municipal de Saúde aqui em Belo Horizonte. Essa pasta está tentando conscientizar a população sobre a doença em prol do Dia Mundial de Combate à Tuberculose, que está sendo realizado, que está sendo comemorado hoje. Doença complicada, de tratamento difícil e que tem muito também a ver com pobreza, né, Assi? Infelizmente, condições de saneamento básico mais complicadas acabam expondo as pessoas a ter, infelizmente, o bacilo de Koch e contrair o bacilo de Koch, que acaba fazendo com que as pessoas tenham a tuberculose, né? E lembrar que Belo Horizonte foi a cidade, no seu primórdio, né, lá na década de 20, 30, foi a cidade escolhida pelo Brasil para tratamento de tuberculose, porque tinha um clima puro, gostoso. Nós tínhamos aqui vários hospitais de tuberculose. Noel Rosa foi um que veio para cá para se tratar, né? Inclusive, o nosso querido Felício Roxo, era um italiano que veio fabricar caixão mortuários em Belo Horizonte, porque aqui morria muita gente de tuberculose. É isso aí. Ano passado, assim, só desculpe te interromper, Belo Horizonte registrou 1.091 casos de tuberculose. É muito caso para uma doença que já tem tratamento há tanto tempo, né? É verdade. Daqui a pouco a gente volta aqui pela TV Horizonte. Até já! Pois é, voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Ó, gente, olha, na próxima semana nós vamos fazer aqui uns sorteios. Todo dia vai ter um sorteio para vocês aqui, tá? É para você participar e eu quero que um dos nossos telespectadores ganhe o presente que a gente vai dar aqui por dia. Todo dia vai ter um presentinho para vocês, tá legal? Vai ser bom demais. Mas agora, a Isabela Hoffman, fale conosco, Isabela. Começar o dia com equilíbrio faz toda a diferença. Antes de pegar o celular e embarcar na correria do dia a dia, tente criar um momento só seu. Uma respiração profunda, um alongamento leve e, se puder, uma oração ou meditação podem trazer mais calma e clareza para o seu dia. Outro ponto essencial é a hidratação. Muitas vezes, aquela sensação de cansaço já ao acordar pode ser desidratação. Um copo de água logo cedo já faz diferença no seu nível de energia. E não se esqueça de organizar a sua rotina. Ter um planejamento e uma lista de prioridades ajuda a evitar aquela sensação de sobrecarga logo pela manhã. Nem tudo precisa ser resolvido de uma vez e saber disso traz mais leveza. Que tal testar uma dessas dicas amanhã cedo? Depois me conta como se sentiu. Um abraço! Um abraço, saúde para você, tudo de bom. André, e aí, mais chuva em Belo Horizonte hoje, André? É assim, mais chuva sim, infelizmente. Hoje, principalmente a Regional Barreiro, sofreu com chuvas intensas, uma situação extremamente complicada. Uma adolescente de 15 anos chegou a ser levada por uma enxurrada na altura do bairro Tirol, acabou ficando presa embaixo de um caminhão e teve que ser resgatada por oficiais da Polícia Militar e também agentes da Polícia Civil. As imagens que você está vendo agora é do momento em que ela chega numa viatura da Polícia Militar na UPA Diamante, ali na região do Barreiro. De lá, ela teve que ser reanimada ainda na UPA e foi transferida imediatamente para o Hospital Pronto-Socorro João 23. Ela está entubada, estado de saúde gravíssimo e, infelizmente, corre o risco de morrer. A situação ficou muito complicada lá no Tirol, diversos pontos, não só no Tirol, mas também no Vale do Jatobá, nas duas regiões de Belo Horizonte, lá do Barreiro, com várias e várias avenidas alagadas. A Avenida Senador Levindo Coelho ficou debaixo d'água, ali na região também do Tirol, nas proximidades, ali um pouquinho depois da PUC Barreiro, também tudo ficou alagado por lá. A situação ficou muito, mas muito complicada. Para você ter noção, olha, passando a informação de agora há pouco, chuva ainda se estendeu para as regiões noroeste e oeste,
choveu pelo menos 70 milímetros. Esse é pelo menos um balanço inicial, né? Isso somente nas últimas horas. No Barreiro também uma chuva que chegou a aproximadamente 50 milímetros e a gente vendo essas cenas se repetindo e essa história é ainda mais triste dessa adolescente de apenas 15 anos que agora está lutando pela vida depois de ser arrastada por uma correnteza, uma enxurrada lá no Barreiro. É bom a gente sempre lembrar o pedido do pessoal da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, quando você entrar numa parte de chuva, sentiu a água passar um pouquinho da altura do seu tornozelo, não tenta encarar a enxurrada não, porque naquele movimento da água, justamente numa rua, pode estar vindo coisas que você nem vê. E aí te derruba, não tem literalmente o que fazer. Vou só falar uma experiência que eu tive no ano passado. Eu estive no Rio Grande do Sul, assim, para poder fazer a cobertura de todas aquelas enchentes. E naveguei por ruas e avenidas das cidades ali da região metropolitana de Belo Horizonte, de Canoas, de Eldorado do Sul. Você não vê absolutamente nada. Então você imagina, você passar por um local, uma rua, onde você tem carro, lata de lixo, aquelas lixeiras que ficam, buraco e por aí vai, e você está navegando e você não vê nada daquilo. Então, gente, você viu uma parte de enxurrada, não tenta atravessar não, busca um lugar mais seguro, um lugar mais alto, fica quietinho, chama os bombeiros através do número 193 para poder ser socorrido. E que a gente deseja agora para a família dessa jovem, dessa adolescente de apenas 15 anos, é a pronta recuperação dela e que o Espírito Santo de Deus possa estar abençoando essa família nesse momento difícil, porque fico imaginando eu como pai, como é que está o coração dessa família nesse momento, né? Pois é, André. E ali na Avenida Levindo Osana Coelho, a avenida é o seguinte, eles fizeram uma galeria, que inclusive parte da avenida tem uma passarela por cima da galeria. A galeria é muito pequena, então não comporta o volume de água que vem lá do Jatobá. São muitos bairros, são muitas ruas asfaltadas que a água desce com volume muito forte, então é um negócio muito sério, né? Não só no Barreiro, mas em quase toda a cidade acontece isso, infelizmente, né? Infelizmente, assim, é um problema que a gente vem discutindo. Você começou o programa hoje falando sobre planejamento urbano, mas acho que essa palavra, infelizmente, é desconhecido de quem faz parte da gestão pública, né? Ano após ano, passam décadas e a gente só vê a situação ficando pior a cada dia mais. Pois é, nós precisamos de verdadeiramente muitos recursos, né, financeiros para poder resolver essa situação que nós temos na cidade, né? Nós temos o problema do Arrudas, que nós sempre falamos aqui, que a calha dele é muito pequena para receber o volume de água que desce de todo o Barreiro de baixo e o Barreiro de cima, né? Chega ali, né, na calha do Arrudas, ali na Vila São Paulo, e ele não suporta o volume de água. Infelizmente, né? Isso acontece não só no Arrudas, como acontece em outros lugares na cidade, como lá na Vilarinho e etc, né? Sempre acontece essas coisas, né? Assim, não foi só Belo Horizonte que sofreu, não. A região lá de Ibirité também ficou muito complicado. O bairro Los Angeles teve escola que teve que ter aula suspensa porque os alunos não conseguiam acessar a escola. A situação ficou muito complicada. Um boletim divulgado agora há pouco pela Defesa Civil informando o quanto caiu de chuva em cada área. Vou falar aqui para cada um de nós. No Barreiro, 38 milímetros. No Centro-Sul, 12. No Hipercentro, 11. Leste, quase não choveu, 2,4. Nordeste, 8,4. Noroeste, 29,2. Norte, 7,2. Oeste, 19,2. Pampulha, 3,4. E Venda Nova, 1,9. Para você ter noção, no Barreiro até agora, até às 13 horas do dia 24, choveu 141 milímetros. Em 2 horas choveu 38. Cá entre nós, é muita água, quase um quinto que choveu no mês inteiro, choveu em apenas 2 horas. E aí não tem infraestrutura urbana, e ainda mais pouca infraestrutura urbana que aguente tudo isso. E a situação ainda continua sob alerta, porque nós temos esse alerta de risco geológico, que não é só o alerta de chuva, o alerta de risco geológico. O que é isso?
É o alerta de que, por conta dessa chuva acaba caindo um pouco mais fina, o solo está muito encharcado, a gente está aí praticamente com mais de uma semana direto de chuva, dia após outro, o solo muito encharcado e aí a gente começa a ter o risco dos deslizamentos em várias partes da cidade. Existe, principalmente, risco geológico forte na região noroeste, oeste e moderado na região Barreiro. E a previsão do tempo para amanhã, dia de céu parcialmente nublado a nublado, com chuvas, raios e rajadas de ventos ocasionais. Temperatura mínima prevista para Belo Horizonte, 18 graus e máxima de 28, com umidade relativa do ar, mínima em torno de 50% à tarde. Quer dizer, mínima de 50%. Pode ter certeza, assim, amanhã novamente a gente vai estar falando de chuva por aqui, viu? São as águas de março fechando o verão, né, irmão? Verdade. Né? Aliás, felizmente, graças a Deus, porque, na verdade, é o seguinte, nós temos um problema muito sério em Belo Horizonte, né? Que é, eu sei que nós tivemos aí um veranico, né? Aí no finalzinho do mês de janeiro, com início de fevereiro e etc e tal, e as pessoas começaram a reclamar, calor demais, o calor não sei o quê, aí vem a chuva vem intermitente, mas está chovendo muito, mas tem que chover, né? Se não chover, como é que nós vamos fazer, né? E depois vem a secura que a gente sabe que virá, A agricultura depende de chuva, né, irmão? É verdade, é A verdade. agricultura, a roça precisa de chuva, né? Ou assim, só para a gente dar um alerta às pessoas, eu falei de risco geológico, e em algumas situações esse risco geológico dá alguns sinais que as pessoas são importantes ficarem atentas para poder evitar qualquer tipo de tragédia. Por exemplo, sinais que deslizamentos podem ocorrer. Aí o que você vai saber? Tá para correr deslizamento próximo da minha casa ou não? Olhou, apareceu uma trinca na sua casa, é sinal de deslizamento que pode ocorrer. Água empoçando um quintal mais que o normal, fica de olho também, porque pode ser um sinal dessa situação de deslizamento ocorrer. Porta ou janela emperrando, às vezes não é só porque a porta ficou inchada, mas por conta da umidade não. Emperrou mais do que o normal, pode ser um sinal de que está havendo uma dilatação extra na estrutura da casa. Além de tudo, água minando na base do barranco, inclinação de postes ou árvores, muros ou paredes estufados e aí estalos. Se ouviu o estalo, ó, dá no pé, porque não fica em casa não, não banca a sorte não, porque pode acabar virando tragédia, né? É isso aí, André. Amanhã nós falamos novamente. Um abraço para você. Olha, eu quero fazer aqui um apelo em nome dos moradores ali do Novo Eldorado. Segundo os moradores, assim, Contagem está virando uma cidade sem lei, né? Porque você pede à polícia, pede à prefeitura, ninguém resolve nada. Os moradores que ficam ali no entorno da Avenida João Fonseca e Silva, eles não estão suportando mais ficar no final de semana em casa. Porque na avenida tem funk, tem pagode, tem música o dia inteiro, a noite toda. E outra coisa, tem esses carros, né, com som que cada um parece que é uma disputa de quem é mais alto, quem faz mais barulho. Então os moradores não estão dormindo. Uma senhora que é amiga minha falou assim, Arci, eu dormi lá em casa só a partir das 4 horas da manhã, porque a gente ficou a sexta-noite, o sábado o dia inteiro, né? Domingo praticamente o dia inteiro, tá um inferno. Então, vou fazer um apelo aqui à Prefeitura de Contagem, à prefeita Marília Campos, né? Vamos dar um jeito aí para ver se essa lei do silêncio funciona em Contagem aí na Avenida João Fonseca e Silva. Os moradores estão reclamando. Não só o pessoal ali que mora ali na região, por exemplo, do bairro Guarani também me reclama muito. A Cirantão pede para a gente lá. Tem um baile funk aqui que não deixa a gente dormir, é a noite toda, a rua movimentada, é briga, é moto. Parece que os caras, todas as motos com aquelas descargas altas, né, vão todas para lá. Então, quer dizer, é um barulho ensurdecedor, então as pessoas estão, gente doente, gente mais idosa, que não está podendo dormir. Então, fazer esse apelo aí à Prefeitura de Contagem, fazer um apelo também a Belo Horizonte, porque isso acontece muito em Belo Horizonte, você chama a polícia fala assim, eu não posso fazer nada. Há um vizinho com música alta, pessoal em prédio que não respeita a lei do silêncio, não respeita o vizinho, né? Então é muito difícil, né? Então estão fazendo esse apelo aí para a Prefeitura de Contagem, pedindo que resolva o problema lá na Prefeitura de Contagem, né? Lá na região da Avenida João Fonseca e Silva.
Pois é, e eu vou cantar aquela musiquinha agora. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen, sabe aquela queimação urinar? Aquela coisa toda indesejada, né? Então você combate tudo isso com pílulas de Lúcen. Você encontra em todas as farmácias e drogarias. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pois é, olha aqui, se você quiser falar conosco, mandar qualquer tipo de pedido, né? Você pode filmar aí, igual aquele cidadão fez conosco aqui, o Paulo, né? Faça assim, ó. Desse jeito aqui, você faça a gravação desse jeito, pode mandar o seu recado, que nós estamos aqui para atendê-lo, tá legal? E olha aqui, se você perdeu algum detalhe do programa de hoje, pode conferir a programação completa na rede social TV Horizonte Oficial. Gente, muito obrigado. Amanhã tem mais aqui pela TV Horizonte. Um abraço. Agora vem aí Dom Valmor, Mãe Maria. Vamos rezar com ele. Um abraço.